Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos continuar falando sobre Boku no Hero Academia. A luta do Midoriya versus a turma 1A. Depois que o Midoriya acabou lutando contra a Lady Nagant e ela que acabou sendo traída pelo All For One, o Midoriya simplesmente agora decide se tornar um vigilante e agir por conta própria para derrotar tanto o All For One quanto Shigaraki. Só que os seus amigos não vão deixar ele seguir esse caminho só. Mas antes de a gente começar o vídeo propriamente dito, eu já peço para vocês deixarem um gostei, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem outros vídeos. E então, bora para o vídeo. Bom, o Midoriya estava ali ao lado agora do Endeavor, de outros heróis profissionais, e o Endeavor ele percebe basicamente essa jornada que o Midoriya começa a traçar sozinho. Depois da quase morte da Lady Nagant, de ver de que o All For One vai estar disposto a usar qualquer pessoa para conseguir o que quer, o Midoriya simplesmente se isola completamente de todas as pessoas e decide percorrer o seu caminho sozinho. Mesmo que o corpo dele não aguente mais tanto, ele tá usando uma quantidade absurda de individualidades uma atrás da outra, ele ainda assim vai seguir adiante. Mesmo que até os próprios portadores, os antigos portadores do One For All tentem o impedir, ele ainda assim segue à frente sem problema algum. Pelo menos é o que ele acha. A Nana Shimura começa então ali dentro dos vestígios a meio que se culpar. Por conta dos sentimentos dela, ela ainda tem uma certa esperança de que o Tenko Shimura, o seu neto, ainda esteja ali vivendo dentro do All For One / Shigaraki, mas não é uma culpa dela, não é culpa dos sentimentos dela. O próprio quinto portador, que tem o chicote negro, ele mesmo fala ali pra Nana sobre que o Midoriya é alguém que se importa com tudo. Ele sempre coloca todo mundo, por mais que seja alguém que não tenha tanta ligação com ele, ele sempre tá lá disposto a salvar todo mundo. Ele é alguém que de fato é digno de ser chamado de herói. Mas no meio do caminho ele percebe que quem mais se machuca no meio disso tudo é ele mesmo. E no fim das contas, a única pessoa que conseguiria salvar ele nesse momento seriam seus amigos. É isso que o próprio segundo portador percebe, de que não tem muito o que eles fazer. Esse é o fardo que o Midoriya vai ter que carregar por estar com o One For All. É o peso que ele vai ter que carregar para tentar impedir o All For One. E eles, como vestígios, não tem mais muito o que fazer. Eles só podem apoiar o Midoriya dando poder, basicamente isso. Mas quem de fato pode parar e ajudar o Midoriya nesse momento são simplesmente os seus amigos. O Midoriya então continua seguindo sozinho, acabando e prendendo com vários vilões no meio do caminho, enquanto ele até ali ele tá num modo Dark, como a gente comumente vai começar a chamar de Deku Dark. Ele começa então a sair derrotando todos os vilões, só que alguns estudantes, algumas pessoas que estão andando pelo meio da rua, que estão indo se refugiar porque a cidade está um verdadeiro caos depois na guerra que aconteceu lá em Jakuta. Terminou, na sexta temporada, a gente basicamente vê o garoto completamente amedrontado com o Midoriya. Por mais que ele diga que é um herói e tudo, ele é alguém que a aparência dele, o uniforme dele completamente sujo de lama, cinza, sangue, completamente assustador esse design do Midoriya. Ele é meio vigilante, mas ele não se importa com o peso que ele vai carregar. Contanto que ele consiga encarar cara a cara e acabar com a ameaça do All For One, ele está disposto a continuar sozinho. Ele começa uma busca incessante para saber onde ele está, para tentar parar o Shigaraki, porque ele não quer mais machucar ninguém, ele não quer que ninguém seja mais vítimas do All For One, porque ele sabe que o All For One não vai hesitar em usar ali de refém a família do Midoriya, os amigos do Midoriya, quem quer que seja, eles vai usar.
E é por isso que o Midori ele segue esse caminho sozinho, para que todos possam viver em paz e segurança. Ele começa a derrotar vários vilões no meio do caminho, enquanto se lembra da sua mãe, do Gran Torino, do All Might, do Aizawa, da Eri e principalmente dos seus amigos da UA. Para que depois de tudo isso eles possam ali, quando Midoriya concretizar a sua missão, viverem de fato em paz. Só que não vai ser tão fácil assim. Não mesmo. Quando o Horikoshi Koei quer tacar o caos no mangá, ele taca e ele sabe trabalhar muito bem. Quem acompanha o mangá de Boku no Hero sabe muito bem que o Horikoshi Koei quer ver o fogo solto. Fogo no parquinho, e é por isso que o Midori até no meio do caminho se encontra com o Dictator, que é basicamente um dos vilões que acabou sendo solto pelo All For One lá em Tartarus, e ele basicamente sabe de que o Deku é o alvo do All For One. Então se ele capturar esse garoto, ele certamente vai ganhar algumas coisinhas bem úteis em troca do All For One. E a individualidade dele, ele basicamente consegue ali manipular várias outras pessoas mentalmente. E o Midori então, até querendo saber onde é que o All For One está, iria partir para cima de todo mundo. Só que ele vê que tá todo mundo sendo usado. Ninguém aí, que essas pessoas são todos civis inocentes que estão só sendo manipulados. Então é basicamente por isso que ele iria tentar se deixar ser atacado, não machucar todo mundo. Só que aí então que simplesmente surge as únicas pessoas que conseguiriam salvar o Midoriya nesse momento. Simplesmente Bakugo chega completamente imitando ali, já tentando dissipar toda essa multidão. Ele e todos os outros alunos da UA chegam e a gente vê ali o pessoal da turma 1A alguns momentos atrás tentando entender onde é que o Midoriya poderia estar. E eles até ali pedem pro Bakugou e o Todoroki, que fizeram residência com o Endeavor, também tem ligação com o Headshot, fora também o Tokoyami, que era residente do Hawks. Eles estão ali provavelmente ligados ao Midoriya, só que eles não conseguem entrar em contato com nenhum deles. E eles mesmo percebem de que eles sabem que eles estão ocupados, mas eles ainda assim não iriam simplesmente sumir de uma hora para outra. E o sumiço do Midoriya é ainda mais estranho. Só que o próprio All Might também, para fomentar ainda mais essa teoria de que o Midoriya tá junto de todos esses heróis, o próprio All Might não tá mais aí. Mas no fim das contas não tem muito o que eles fazerem. Eles basicamente estão sem aulas, eles já teriam se formado como agora segundanistas, mas tá completamente sem aula. Eles estão ali só fazendo algumas poucas rondas. Eles também estão tendo que ser protegidos aí dentro da UA. Eles não têm tanta liberdade de agir, eles não são heróis profissionais. Então fica bem difícil de conseguir informações. Mas o Bakugou sabe com certeza de que pelas cartas que o Midoriya falou, que ele mandou explicando sobre o One for All, o All for One, a relação dele com o All Might, como que ele tem todos esses poderes, e ele sabe de que por isso que ele tá com medo de voltar pra UA, para não machucar ninguém. Então ele até mesmo tenta entender de que por quê. Porque ele sabe que o Midoriya é alguém que sempre se importa mais com os outros do que consigo mesmo. Ele é o último a se importar consigo mesmo. E é por isso que ele começa sem querer se machucar por conta própria. E eles vão sim atrás de tentar ajudá-lo. E é aí então que a Uraraka vê de que talvez uma das únicas pessoas que consiga dar uma informação a eles é simplesmente o diretor da UA. O diretor que basicamente meio que atrai o Endeavor para uma armadilha. Ele já era um ex-aluno da UA, então ele tem um contato e basicamente começa lá para botar todo mundo para atrair o Endeavor e interrogarem ele sobre o paradeiro do Midoriya. E o diretor Nezu, ele concorda, porque ele sempre é aberto a mudanças caso algo seja preciso. E o próprio Todoroki então questiona por que o seu pai está o ignorando. Ele mesmo já falou que iria estar junto ao lado do seu pai para tentar derrotar o Toya,
Só que o Dabi é alguém extremamente poderoso. Ele pode sim acabar com o próprio Todoroki. Ele não tem problema algum. Ele não iria hesitar em matar o próprio irmão. E é por isso que o Endeavor tenta deixar o seu filho um pouco distante. Ele já fica feliz por ele querer ajudar. Mas ele não quer machucar ninguém, assim como o Deku tá se isolando para não machucar ninguém, o Endeavor também tenta. Só que a diferença é de que o Deku, ele é um adolescente. Ele tá com um peso ainda maior do que o Endeavor. E até aí todo mundo tenta, até mesmo quem não tem uma grande relação assim. A gente vê de que da UA os mais próximos são o Uraraka, o Ida, o Todoroki e o Bakugou. Mas até mesmo os mais secundários ainda assim querem salvar o Midori. E o Bakugou, ele começa claramente a mudar. Ele já estava tendo ao longo de toda a obra um grande amadurecimento. E isso é um baita do desenvolvimento de personagem. Ele sabe de que o Deku é alguém problemático. É alguém que vai tentar fazer tudo sozinho, se puder não machucar ninguém no meio do processo. Ele é alguém que vai seguir esse caminho, por mais doloroso que seja para ele mesmo, para ajudar todo mundo. Ele é aquele herói que, assim como o All Might, sempre, por mais doloroso que seja, ele vai sempre estar com um sorriso no rosto. Mas ainda assim, ele sabe de que o fardo que o Midoriya vai estar carregando é gigantesco para uma só pessoa. E ele conhece e fala isso porque ele conhece muito bem o Midoriya. E é por isso que ele não quer deixar nem Midoriya nem All Might para trás. E o All Might, até o próprio All Might não tá tendo mais muita ligação ali com o Midoriya. O Midoriya cortou a ligação com todo mundo para não colocar ninguém em risco. E vendo isso, é então que o Endeavor simplesmente dá ali um rastreador GPS para eles localizarem ali o Midoriya. E até quem passou pouco tempo com o Midoriya, mesmo que tenha sido mais uma convivência diária na escola, eles ainda assim querem salvar o seu colega e vão. Não importa o quão grande ele tenha que carregar o fardo dele, eles vão sim salvar o seu amigo. E eles sim também, assim como o Midoriya, são de fato dignos de serem chamados de heróis. E, óbvio, ainda fica certo perigo sobre como é que vão proteger o Midoriya. Porque muita gente vai ter essa inquietação, porque eles sabem de que o Midoriya é o alvo do All for One. Beleza que a UA consegue, o próprio diretor fala de que o sistema de defesa foi completamente melhorado. Conseguiu proteger o All Might, vai conseguir proteger o Midoriya. O problema é só o Midoriya querer voltar. Os alunos ficam encarregados disso e do resto a gente cuida da segurança do Midoriya. Uma vez que um aluno entra aqui, ele sempre pode voltar. E é por isso que eles chegam até onde está o Midoriya, para salvar ele. O próprio diretor dá a carta branca para eles irem lá, vão e tragam ele de volta. O Midoriya que quer ali permanecer completamente sozinho, sem causar problema pra ninguém. O Bakugou de um jeito sempre arrogante ali dele, ele tentando puxar a conversa com o Midoriya. Só que do Midoriya, ele que queria ser o herói número 1, símbolo da paz, aquele herói que sempre tá sorrindo, ele completamente demonstrando certos sintomas de depressão, ele completamente solitário, ele é alguém mais dark, ele mesmo pegando a mais vigilante. A própria aparência ali do traje dele deixa isso bem claro. E ele quer continuar sozinho para não colocar ninguém em perigo. Só que quem disse que os amigos dele vão aceitar isso calados? E é basicamente por isso que a gente vai ter essa luta de Midoriya versus Turma 1A. O Ida, que até por conhecer muito bem o Midoriya, sabe que quando ele bota algo na cabeça ele não vai tirar tão facilmente, então a única maneira de parar o Midoriya vai ser realmente na porrada. O Bakugou, que agora descobriu um pouco mais sobre as novas individualidades do Midoriya, como as quirks do quarto e do sexto portador, e é basicamente por isso ali que o Midoriya ele agradece por eles terem vindo ajudá-lo, mas ele tem de seguir sozinho. Então, ativando a cortina de fumaça, a individualidade do sexto portador, o Midoriya tenta fugir daí, só que o Bakugou já
prepara um contra-ataque, ele explodindo o chão, ele dissipa a cortina de fumaça e ele até vê de que o Midori agora se tornou um dos maiores portadores do One for All, já não é mais um fracote como ele era antes. Agora o Bakugo se questiona se você vê a gente apenas como os meros figurantes. Enquanto o Midori até tenta fugir, o Koda ele começa a manipular vários pássaros para voarem na direção do Midori e começa a falar sobre até a própria escola. O próprio diretor já deu carta branca para eles trazerem de volta, só que ele ainda assim se recusa. O Zero então utiliza as faixas dele para tentar prender o Midori, só que ele rapidamente consegue se soltar com o chicote negro, que ele aprendeu a utilizar graças ali às fitas que o Zero usa. Mas então surge a Jiro, que utilizando ali uma parede de som, ela tenta arremessar ali o Midori para longe, e ela, assim como todo mundo na verdade aprendeu alguma coisa, ela durante o festival cultural que teve até lá na quarta temporada, se não me engano, ela basicamente aprendeu ali a não esconder o dom dela, ela seguir em frente, e ele acaba sendo arremessado para longe. O Ojiro acaba prendendo com a sua cauda e tenta ali arremessá-lo contra um prédio. E ele também se lembra que durante o festival esportivo que o Ojiro tinha sido manipulado para desistir da competição pelo Shinso, o Midori ficou com raiva do Shinso por causa do seu amigo, mesmo eles não tendo uma relação tão grande assim. E então ele tenta parar isso. Ele mesmo fala novamente, ele reforça de que todo mundo já tá ali pronto para salvar ele, a própria UI já tá de portas abertas. Só que o Midori, ele não quer correr os mesmos riscos, não quer que mais ninguém se machuque, visto todo o caos e todas as perdas que ocorreram na guerra passada. E ele então se solta, só que então surge o Tokoyami com o Dark Shadow e arremessa ali o Midori para dentro de um prédio. A gente até vê então de que a Yaoi Yorozu basicamente prende ele numa máquina para dormir, e eles têm ali a permissão de usarem a individualidade deles como eles bem entenderem. Mesmo que machuquem aqui e ali um pouquinho o Midori, eles ainda assim vão estar dispostos a fazer de tudo para parar ele. Só que ele tá ainda mais disposto a continuar sozinho para não colocar ninguém em risco. Ele começa então a vencer ali o Dark Shadow na força, mas o Kaminari, mesmo não tendo muita intimidade com ele, convida ele ali para depois tomar um banho e tal, relaxar um pouco mais quando ele voltar. O Choji usa os tentáculos dele, os braços tentáculos dele, para tentar parar o Midori com a combinação de Dark Shadow mais a individualidade do Choji, coisa que o Midori é quem ensinou a eles a utilizar a Dark Shadow como uma forma de defesa. E todo mundo tenta parar o Midori, só que ele ainda se consegue fugir. Pra tu ver o nível de força dele, o Midori já tá extremamente cansado, é luta atrás de luta, mas ele ainda assim peita de frente geral, ele vai combatendo todo mundo, só que ele agradece sim todo mundo, esse esforço de todo mundo. O próprio sensor de perigo não é ativado porque isso não é um perigo. Isso daí é basicamente a ligação de amizade que ele criou com todo mundo da sua turma, mas ele ainda assim quer que todo mundo saia de perto dele para não colocar ninguém em risco. Só que aí então surge o Todoroki, criando uma torre gigantesca de gelo que quase congela o Midori, e até ali vê que a responsabilidade do seu colega é tão grande que ele mal consegue chorar. Então pelo menos divida esse fardo conosco. A Frup, que é ali grudada na parede observando o Midori, vê de que ela aprendeu que não iria mais chorar ao se sentir inútil. Ela quer ser útil, e ela vê de que mesmo Midori, que era alguém que não tinha individualidade, ele conseguiu ainda assim, mesmo não sendo útil, ele ainda tentava ajudar os outros. E mesmo que isso tudo seja uma história de ficção, ele queira ali se tornar o herói ideal, eles vão acompanhar o Midori então nessa ficção para se tornarem heróis de verdade.
O Todoroki até fala de que se ele tá andando, aí ele fez vários e vários spoilers, tá andando por todo esse tempo sozinho e não encontrou nada do All for One, então do que adianta ele continuar aí sozinho? Porque ele não conseguiu nenhuma informação de fato útil. E ele até pede ali de que ele se renda para eles poderem trabalhar em equipe, eles voltarem a ser a turma unida que eles eram. Mas ele se lembra do que o All for One disse, de que você é o próximo. E ele sabe muito bem que o All for One é um miserável que vai usar qualquer um. Então ele começa a basicamente destruir a parede de gelo em que está preso o Midori simplesmente foge. Só que chega então a Frup tentando agarrar ele com a sua língua. Só que o Midori ainda assim consegue fugir no ar. E surge até mesmo o Midori. Tá todo mundo de fato disposto a se arriscar para salvar o seu amigo. E ele até tentando ali convencer o Midori a voltar, de que nos momentos em que ele mais admirava o Midori eram os momentos em que ele estava sempre surrado, suado, sujo de sangue. E ele sempre ali achou uma saída, por mais difícil que fosse a situação, ele sempre achava uma saída para fugir daquele perigo. E ele então acaba ficando agora cara a cara com a Uraraka. A Uraraka, que até acaba impedindo ele de utilizar o pseudo 100% do One for All. E ela lembra de que quando foi para salvar o Bakugou, ele tinha um grande orgulho quando ele foi sequestrado lá pela Liga de Vilões. E o grande problema não era em se salvar ele, era sim ele querer ser salvo. O orgulho dele, ele não iria querer passar essa vergonha. Só que com o Midori é diferente. O Midori agora, eles querem estar ao lado dele, independentemente do que aconteça, não querem validar suas ações. Mas eles também não querem ser meros figurantes que vão ser somente salvos pelo seu amigo. Eles querem caminhar em pé de igualdade com ele. E então a Mina, vendo ali o Todoroki simplesmente criar uma gigantesca rampa de gelo, ela joga ali um ácido para deixar ali a pista cada vez mais lisa, para que então simplesmente venha o Ida. O Ida ali, que seria o único que conseguiria alcançar o Midori nessa altura, ele começa a percorrer basicamente a pista para mostrar ali a vontade de todo mundo. Nenhum de nós agora quer ser protegido. Eles querem ser os heróis, junto obviamente do Midori. Mas para isso o Midori também precisa aceitar. E o representante da turma 1A, o Ida, ele basicamente começa a correr numa velocidade absurda ali até o Midori. E eles têm uma grande relação. Foi ele que ensinou um pouco mais ao Midori o que era ser um herói. E é por isso que ele sempre está perseguindo ali o Midori, está sempre desafiando ele, porque ele vê de que ele é alguém de fato digno de ser um herói, alguém que ensinou ele. E o Ida, assim como o Midori, lá no comecinho a gente viu de que ele tentava resolver as coisas sozinho. Ele aprendeu com o próprio Midori de que isso não era o certo. Então ele vem aí para ajudar o seu amigo e reforçando ainda mais o que o segundo portador do One for All disse, de que as únicas pessoas capazes de salvarem o Midori nesse momento seriam pessoas tão determinadas quanto o próprio Midori, os seus amigos agora. O Midori, que já mal tem energia, acaba ali para não cair agarrando a mão do Ida. E ele sim, de fato, tem companheiros dispostos a estarem ao seu lado. O Midori até tenta então reagir, soltar a mão do Ida, só que o Ida, como nome de herói ingênuo, ele é o herói que sempre vai estar lá para segurar a mão de criancinhas indefesas. E ele também aprendeu com o Midori que o dever de um herói é de se meter onde ele não é chamado. Isso aqui define um herói. Ele é aquele cara que, independentemente do que aconteça, ele sempre tá lá para ajudar os outros. E é basicamente assim que eles conseguem quase que trazer o Midori de volta. Ainda falta uma coisinha que vai ser um baita do amadurecimento pro Bakugou, eles que estão caindo no chão. Só que então surge o Kirishima agarrando eles. E ele até lembra também da história que uma vez ele viu na televisão,
de um garoto ali mais ou menos da idade dele, que mesmo sem individualidade alguma se arriscou para salvar um amigo. E esse garoto era o Midoriya, que se arriscou lá no primeiro episódio. A gente viu ele tentando salvar o Bakugou. Mesmo não tendo poder, ele foi o primeiro a tentar se arriscar para salvar alguém. E ele, como eu já disse e repito, é de fato digno de ser chamado um herói. E todo mundo, até mesmo o Bakugou, ele desce ali, o próprio Bakugou desce do pedestal, esse orgulho gigantesco dele, para estar ali em pé de igualdade do Midoriya. Ninguém mais quer perder gente que nem foi na guerra, gente morreu. Os professores ali, muitos saíram machucados, até houve gente que morreu. Então eles não querem perder mais ninguém. E eles entendem ali a decisão do Midoriya, mas eles ao menos querem continuar ao lado dele. O Bakugou então começa a falar de quando ele foi sequestrado ali pelo Shigaraki, de que ele não queria ali resolver, não queria que os outros Bakugou não queria que o Midoriya passasse a sempre resolver tudo sozinho, porque por mais que o Bakugou geralmente sempre achasse que estava na frente do Midoriya, o fato dele ter uma individualidade extremamente poderosa e o Midoriya por boa parte da sua infância nunca teve individualidade alguma, ainda assim ele sempre estava na sua frente. O Bakugou ele basicamente tinha essa inveja do Midoriya, porque por mais que ele se esforçasse pra caramba, o Midoriya, mesmo sendo alguém que não tinha individualidade, ele era o primeiro a sempre fazer alguma coisa, mesmo que ele não tivesse poder. Ele não conseguia nem mais suportar essa sensação, e por isso que ele fazia tanto bullying com o Midoriya. Ele desprezava ele deixava isso bem claro. Mas no fim das contas, desde que ele entrou na UA, ele passou a entender as suas próprias fraquezas. Ele passou a entender o porquê do Midoriya ser tão forte. Não é só a questão de poder, a questão também de mentalidade, o emocional. E ele passou então a entender mais a si mesmo. E mesmo que no fim das contas um mero pedido de desculpas não vai adiantar de muita coisa para se desculpar por tudo que o Bakugou fez dali em diante, daí até agora, tudo que ele fez, ainda assim ele pede desculpas e é algo extremamente sincero. É uma das primeiras vezes que a gente vê o Bakugou de fato tratando ali o Midoriya de igual para igual, sem ter nenhum tipo de orgulho naquele momento. E ele então, até o próprio Midoriya, ele fica um pouco surpreso com isso. O Bakugou entende a missão do Midoriya, ele está ali como portador do One for All, e ele que quer cumprir a mesma missão que o All Might tentava fazer. Um herói que, por mais que ele sempre tivesse ali se ferrando no meio do caminho, ele iria estar disposto a fazer de tudo, a correr todos os riscos para salvar os outros, sem pensar nas consequências que isso traria para si mesmo. Ele sabe muito bem de que o Midoriya tem essa missão. Ele de fato é alguém digno de ser um herói, mas ele acabou se perdendo um pouco no meio do caminho. E o Bakugou então ele diz para ele não ficar mais sozinho, porque ele não pode fazer tudo. E eles vão estar ao lado dele para proteger ele, para andar ao lado dele. Tudo que ele não conseguir fazer, sempre que ele falhar em alguma coisa, os seus amigos vão estar lá para ajudar ele. E ele até ali começa a ver de que tava todo mundo anos-luz na sua frente, até meio que se desculpa, dizendo de que como é que eu pude dizer algo tão cruel sobre vocês não conseguirem me acompanhar. Só que o Midoriya já tá completamente exausto, ele já tá sem energia alguma, ele acaba desmaiando ali nos braços do Bakugou, que pede pra ele relaxar. Só que ainda assim, por mais que o Midoriya tenha voltado ali pra eles, depois de todo esse desenvolvimento incrível de personagem do Bakugou, ele assumindo ali seus erros, pedindo desculpas pro Midoriya, ainda assim temos uma outra grande luta pela frente, que é o Midoriya ser aceito pelos civis que estão refugiados na UA. E isso vai ser uma baita de uma missão para a Uraraka. Ela que se questiona que são os heróis quem protegem as pessoas, os civis. Mas quem que protege os heróis quando eles precisam de proteção?
Mas isso daí já é conversa para um outro vídeo. Eu já vou ficando por aqui. Eu peço também para que vocês, reforçando mais uma vez, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem mais vídeos do canal. Deixem aí nos comentários se vocês querem outros vídeos de Boku no Hero, qualquer outro anime, mangá, estão aqui. Então, falou, valeu e fui!